Meu Senhor, aqui estou, te agradeço o que sou, pois formaste todo o meu interior. Tu diriges meu andar, me proteges ao deitar, mesmo antes que eu fale, tu já ouves minha voz. Tu me sondas, conheces bem, examinas minha alma, prova o meu coração, ó Pai. Tu me sondas, conheces meu pensar, ó Senhor, vem me guiar pelo caminho eterno. Senhor, para onde eu irei, onde eu me esconderei, para onde fugirei da tua face? Se voar até o céu ou descer até o mar, tua mão me guiará, tua destra me susterá. tu me sondas e me conheces bem, examinas minha alma, provas o meu coração, ó Pai. Tu me sondas, conheces meu pensar, ó Senhor, vem me guiar pelo caminho eterno. Tu me sondas e me conheces bem, examinas minha alma, provas o meu coração, ó Pai. Tu me sondas, conheces meu pensar, ó Senhor, vem me guiar pelo caminho. Ó Senhor, vem me guiar pelo caminho eterno. Amém. Amém? Amém, pastor? Canta bem, hein? Dona Elisete, olha, eu fiz um dueto com a Patrícia. Misericórdia, deixa eu ver aqui quanto tempo faz. Quando eu era membro aqui da igreja, era um programa do Valentine's. Você se lembra disso? Foi o único dueto que nós fizemos, anos depois, cantando de novo. Que prazer. Obrigado. Mais uma vez eu queria agradecer o convite da Dalva, Dona Elisete. Alô, som. E trazer o abraço dos irmãos da Brazilian Temple, lá de Fort Lauderdale. Vocês todos, quando estiverem por lá, dêem uma passadinha na nossa igreja. Preciso levar o senhor lá, viu, para pregar para a gente. Conversar lá com o Jefferson. O pastor Jefferson Tavares é o nosso pastor lá. Aí já leva a família toda lá. O hino que eu vou cantar, Dalva, você conhece demais da conta. Como diz o Roberval, né? Demais da conta. Um hino muito conhecido.
E é um hino que marcou muito a Igreja Adventista, ao Grupo Prisma. E também tenho uma honra, satisfação de rever aqui uma ex-cantora do Grupo Integração. E naquela época era Prisma, Integração, tinha uns grupos ali que levavam a música adventista às paradas de sucesso no Brasil. E esse hino foi um marco na história da igreja. Pode soltar o hino. E eu quero que você cante comigo, mais uma vez. Ele é bem conhecido. Lembre que a letra desse hino é uma letra que tem que fazer um milagre na tua vida. E Deus opera esse milagre na vida de cada um de nós. Como a história que foi contada aqui. Milagres e mais milagres serão vistos quando nós nos colocamos aos pés do Senhor. Não consigo entender o que tu vês em mim, ó Senhor. Eu não sou o que devia ser, mas só tu com amor me limpas de meu mal. E esse amor é que me ajuda a seguir. Um milagre, Senhor. Um milagre eu sou. Um milagre, Senhor, tens feito em mim, até findar meu viver, dar-te-ei meu louvor. Um milagre, Senhor, tens feito em mim. Lembraram? Agora vamos cantar juntos. Em caminhos de perdição andava eu, mas com amor tu traçaste um plano para mim, respondeste a minha oração de fé, Senhor. Desde então só a ti pertenço eu. Um milagre, Senhor. Um milagre eu sou. Um milagre, Senhor, tens feito em mim, até findar meu viver, dar-te-ei meu louvor. Um milagre, Senhor, tens feito em mim. Um milagre, Senhor. Oh, um milagre.
até findar meu viver. Dar-te-ei meu louvor, um milagre, Senhor, tens feito em mim. Não consigo entender o que tu vês em mim. Amém. Deus seja louvado. É muito bom ver você aqui, Márcio, participando com a gente. E eu estou feliz porque a gente tem colaborado com outras igrejas, né? Você era nosso e agora está lá, né? Como vocês podem ver, são coisas boas que a gente está enviando para outros lugares, né? Lugares como aquele, né? Então, vocês lá, naquele lugar, estão de parabéns, estão com a dívida com a gente, né, Márcio? Márcio, prazer realmente. Mas aqui ainda tem lugar para você. Tem. Ainda tem lugar. Entendeu? O seu lugar está reservado. Márcio vai estar com a gente amanhã no festival também. E eu não sei quantos de vocês leem o boletim. Nem vou perguntar. E principalmente essa parte aqui que é sempre a mesma, que é essa aqui, ó. Tá vendo? Essa partezinha verde aqui. Vocês têm boletim na mão, por acaso? Por acaso, just in case. Aí tem assim, 3 grupinhos aí. Nossa missão, nossa visão, nossos valores. Mas eu queria que você lesse, como se fosse escrevendo assim, ó. Minha missão. Leia aí no boletim, você. Eu vou ficar em silêncio aqui, vou ler em silêncio e vou imaginar que vai dar tempo. Aqui, ó, Ivan, dá o boletim ali. Tem gente sem boletim? Aqui, meu irmão, pega aqui. Dá ali, ó. Dá ali. Agora eu vou ter que fabricar um aqui, peraí. Não, tem aqui. Falta. Leia como se fosse você. Minha missão. Eu já li, então eu acho que vocês já leram também. Pergunta. Antes da pergunta, eu acho que foi prudente colocar aí na tela, e espero que os nossos amigos que estão online também leiam. Então vamos ler juntos? A nossa missão, apresentar, vamos lá, apresentar o Evangelho eterno de amor e graça para as pessoas que vivem na área metropolitana de Washington, ajudá-las espiritualmente, materialmente, socialmente, o que mais? Da integração de um novo idioma e de uma nova cultura. É isso? Agora a pergunta. Como que você vê você nisso aí? Como você se ajeita aí no que está escrito? Dessas coisinhas aí, quantas delas você está envolvido? Eu acredito, talvez você pense assim, pastor, nossa, eu não imaginava. Mas você muitas vezes está envolvido nesses detalhes aí mais do que você imagina. Porque vocês sabem que, ao oferecer um copo com água para alguém,
isso já é reconhecido por Deus como um ministério, de atender às necessidades das pessoas. Então, a nossa visão, vou ler rapidamente, eu vou concentrar um pouco mais na missão, ser uma igreja que emprega o amor e carinho para atender seus membros e amigos de forma diferenciada e criativa, formando discípulos integrados pelo relacionamento e comprometidos com a missão. Vamos ver nossos valores no próximo slide. Nossos valores são integridade, vivendo uma vida íntegra, espiritualidade, vivendo uma vida em Cristo, discipulado, vivendo uma vida para servir, líderes, vivendo uma vida por uma causa em comum, e excelência, vivendo uma vida que vai além das expectativas. Qual o propósito de tudo isso? Por que nós estamos aqui? Por que você está aqui? Como você pode abraçar uma missão nesse contexto? As palavras de Jesus precisam ser lembradas e assimiladas para que a gente possa viver a experiência daquilo que nós lemos. E as palavras de Jesus são simples. Ele disse assim: nós devemos ter a Deus, o Criador, como Deus único. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. E a outra coisa que ele fala, de uma maneira também simples, é amar o próximo como a nós mesmos. Por que amar a Deus sobre todas as coisas? Também é simples. Porque Ele é o Criador do universo. E lá no capítulo 20 de Êxodo, verso 8, diz que Ele criou todas as coisas. E quando eu falo assim, todas as coisas, estou tentando trazer você para aqui, para esse mundo, para essa terra. Então, Ele criou todas as coisas daqui. E lá em Gênesis, no capítulo 1, 26 e 27, diz lá que Ele criou você à imagem e semelhança dEle. Então, se Ele está dizendo que devemos amar a Deus acima de tudo, tem uma lógica. Ele é o Criador de tudo, é o mantenedor de tudo, e Ele criou você. Ora, se Ele me criou, e a imagem e semelhança dEle, qual é a razão de eu buscar adorar um outro Deus? Não faz sentido. Não faz sentido. Mas, mesmo assim, nós, como seres humanos, fazemos. Em outras palavras, é lutar contra a maré. Lutar contra o vento. Não faz sentido o ser humano buscar um outro Deus a não ser esse, que o criou, que mantém todas as coisas, criou o universo. Então, quando você fala nessa missão, aí você se conecta com a sua origem e por que você se originou em Deus, o Criador de todas as coisas, criado à imagem e semelhança dEle, também não é complicado amar uns aos outros. Porque, afinal, a nossa origem é a mesma. Não há necessidade de divergências, de preocupação. Outra coisa, existe uma grande dificuldade das pessoas aceitarem as divergências de ideias. Essa semana vimos um quadro terrível no Brasil, dessa falta de compreensão, dessa falta de controle emocional, e sei lá o que motiva as pessoas, não só esse indivíduo, como no mundo todo você vê isso. Não é? Porque eu discordo de você, você deve morrer.
Mas, meus amigos, meus membros da igreja, meus irmãos, Deus nos criou diferente. E por Ele ter criado você diferente de mim e vice-versa, não significa que eu não presto e você presta, ou vice-versa. Deus tem um papel, uma função específica para cada um de nós. Como colocar isso em prática? São Mateus 28, né, diz, vamos ler o texto. São Mateus, no capítulo 28, diz assim, olha só. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei com vocês até o final dos tempos. Estou lendo aqui os últimos versos do capítulo 28. Aí está. O contexto de missão é divulgar para as pessoas, para os nossos semelhantes, o propósito de Deus para a vida delas. E muitas vezes nós achamos que isso é muito complicado. Mas existe um verso na Bíblia que eu queria usar hoje, está depois de Salmos, esse livro, que é o Eclesiastes. Estou certo? Provérbio, depois Eclesiastes, né? E está aqui no capítulo 11 de Eclesiastes, verso 1. Se vocês colocarem lá na tela, também tudo bem. Eclesiastes 11, verso 1. Olha só. Atire ou jogue o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. É interessante esse texto, porque ele se apresenta assim numa linguagem, diríamos, figurativa, né? Metáfora. Atire o seu pão sobre as águas. Não vamos entrar muito em detalhes, mas eu queria lembrar a vocês alguma coisa interessante que esse texto nos faz pensar. Um dia, Jesus estava falando para uma grande multidão. A Bíblia fala aí em São João, capítulo 6, de que cerca de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. E já era tarde, o povo não tinha almoçado, e de repente, e aí, como é que vai alimentar essas pessoas? Então, a Bíblia nos conta que havia um menino lá, e ele tinha o que na mão? 3 e 2, não é isso? Ou mais, 5 e 2? 5 e 2? Alguns textos falam 3, 2, mas enfim, ele estava lá com um pouquinho de pão e um pouquinho de peixe. E notem, irmãos, que Jesus pega esses alimentos, fala com os discípulos para avisar o povo para se sentar, e houve aquela grande multiplicação de peixe e pães. Está claro? Simples. Acontece que no dia seguinte, Jesus já tinha ido para outro lugar, aquele povo que havia saciado a fome, e Jesus gostava de fazer isso, saciar as necessidades das pessoas. No dia seguinte, as pessoas procuraram Jesus de novo. E ele não estava por ali, ele tinha ido para um outro lado. Então a Bíblia diz que eles pegaram os barcos e foram para onde estava Jesus. Encontraram Jesus. E eles perguntaram: Senhor, nossa, o Senhor já está aqui, né? Estamos te procurando. Eu quero ler o que Jesus respondeu para eles. São João, capítulo 6. São João, capítulo 6, e diz assim, veja só, verso 29. São João, capítulo 6,
verso 29. Eles encontraram Jesus. E Jesus, eu vou ler um pouquinho antes, ok? Vou ler um pouquinho antes. Eu vou começar com 25 para vocês verem o contexto. Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Aí Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram pão ou pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. E Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Continuando. Então perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que enviou, que foi enviado por ele, né? Então perguntaram-lhe: que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? E aqui vem um relato que é importante nós pensarmos. É lembrado o tempo do Israel no deserto. No tempo de Israel no deserto, Deus proveu alimento para o povo. O maná caía todos os dias. Aí Jesus fala assim: olha, no tempo de Moisés havia o maná, o pão diário. Aliás, falar em pão, a gente tem muito pão aqui ainda, viu? Todo sábado, pode levar para casa. O alimento que nos alimenta fisicamente é maravilhoso, é necessário, é importante. E lá no deserto, o povo recebia o alimento do céu, comida dos anjos, mesmo assim reclamavam, mas recebiam. Acontece que, comendo o maná, ou comendo o pão que a gente tem aqui todo sábado, existe uma lei natural por causa do pecado que esses alimentos não impedem, ou seja, a morte. E Jesus vira para isso: olha, vocês estão me procurando, não é por causa dos sinais, vocês estão procurando porque ontem vocês ficaram de barriga cheia. E eu imagino que Jesus ficou triste ao ver aquelas pessoas ali procurando por ele. Por quê? Porque eles não estavam preocupados em saciar a necessidade espiritual. E por isso, Jesus fez uma declaração impressionante, disse: olha, eu sou o pão da vida. Se você comer desse pão, você nunca mais terá fome e também viverá eternamente. Por que eu estou falando isso para vocês nesses poucos minutos que nós decidimos fazer essa reflexão? O que eu quero dizer para vocês é que dentro da nossa missão como igreja, nós temos o dever, o privilégio e também a responsabilidade de satisfazer as necessidades básicas, físicas das pessoas. E é por isso que tem pão aí, de verdade, está ali. É por isso que a gente abre as portas para alojar algumas pessoas aqui. É por isso que a gente corre, e vocês sabem bem, olha gente, apareceu um sofá, quem está precisando? Apareceu uma cama, quem está precisando? E assim por diante. Isso é como se fosse o maná no deserto. É como se fosse aquele milagre, depois da palestra, das mensagens que Jesus passou para aquele povo, na ocasião que ele estava lá e que foi feita a multiplicação dos pães. Estamos satisfazendo as necessidades. Isso é importante, isso é necessário. Mas eu queria dizer para vocês e me ajudar a lembrar, isto não é a prioridade. Porque quem leva colchão para casa, quem se aloja aqui, quem come o pão que o Panera Bread nos dá, pode ficar doente e pode morrer.
Não por causa disso, estou falando... Senão vocês não vão levar mais o pão, né? Senão vocês não vão levar mais o pão. Mas o pão principal é a pessoa de Jesus. Porque quando você se alimenta desse pão, a coisa muda. E por isso que no texto que nós lemos de Eclesiastes, está lá assim, lança o pão sobre as águas. Gente, quando você recebe esse pão, Jesus lança sobre as águas. E se você for lendo as Escrituras, lá no Apocalipse, você vai descobrir que água é sinônimo de povos, pessoas. Então, seria mais ou menos assim. Pega Jesus, que você recebeu, e dá para as pessoas. Como eu costumo dizer, simples assim. Dá para as pessoas. Agora, o resultado, é interessante que o texto diz assim, depois de muitos dias você vai ver o resultado. Às vezes a gente nem vê o resultado. Mas quando você tem Jesus, dá para os outros. E veja, na sequência da multiplicação de pães, daquele milagre que Jesus operou, olha que sequência linda. Veja só. Deus passa para o Filho. O Filho passa para os discípulos. O pão e o peixe. Os discípulos passam para o chefe de família que está lá. E esse passa para a sua família. Para os que estão com ele. Vocês percebem? Deus Pai, Deus Filho, você e as famílias e aqueles que estão com você. E é uma coisa muito linda observar que todas as vezes que os discípulos entregavam o pão, quando eles voltavam, tinha mais pão. O fato de você passar Jesus para alguém não significa que você vai ficar com fome. Por outro lado, é bom lembrar que quando você guarda o pão, o que acontece? Mofa. Não vai prestar. Então, se você tem Jesus e pensa que está ok, e não se preocupa com mais ninguém, é uma ilusão. Porque se você não fizer uso desse privilégio de ter Jesus em você, com certeza a sua fé será minada. Ela vai deixar de existir. Por que eu estou falando isso? Porque para mim, o festival brasileiro é o maior marketing que essa igreja pode ter na nossa comunidade. Agora, nós vamos oferecer o pão como Jesus ofereceu no milagre lá. Porque as pessoas, de um modo geral, elas estão buscando esse pão. E elas vão atrás do pão. Elas vêm. E alguns dizem, nossa, que feijoada gostosa. Adventista, né, no caso. Uma feijoada cristã. Olha que pudim bom. É perigoso, mas é gostoso danado, né? Olha que não sei o quê. E sai daqui feliz. Mas sai com a mentalidade positiva de que esse povo me tratou bem. E agora resta você e eu apresentar o outro pão. Percebe? Porque o primeiro pão, ele é muito mais fácil de ser aceito. Imagine, às vezes passa aqui, durante o dia, cerca de 1000 pessoas, aí, nesse rodízio, né, entrando, saindo, comendo e tal. Marca uma reunião, só do pão espiritual. Eu acho que não precisa de um local maior do que esse aqui. As pessoas não conseguem compreender. E por isso Jesus disse, olha, eu sou o pão da vida.
né? Nesse fim de semana, com chuva ou sem chuva, eu gostaria que você pensasse na missão. Por que nós estamos aqui? Para distribuir o pão. Não só o pão que vocês podem levar agora, e devem levar, porque tem bastante ali, estou vendo. Mas esse pão que faz com que a pessoa nunca tenha fome. Esse pão que vai fazer com que você fique alimentado para viver eternamente. É a pessoa de Jesus. Você nunca sabe. Anos atrás, jogando bola aqui nos Estados Unidos, lá em Massachusetts, com um rapaz. Depois ele se tornou adventista, foi batizado, conforme o texto bíblico diz. Vou embora para o Brasil, foi embora para o Brasil. Anos mais tarde, chegou um amigo meu aqui e falou assim: pastor, aqui está o boletim da igreja tal que o pastor mandou para o senhor. Era o rapaz que jogava bola comigo. Agora um pastor, eu já soube que o irmão dele também é pastor, e vários familiares adventistas. Eu pergunto, pelo ministério desses pastores já e da família, quantas pessoas já aceitaram Jesus como Salvador? Quantas pessoas já ouviram e saciaram a necessidade espiritual desse pão que é Jesus? E o nosso relacionamento, sabe como começou? Jogando futebol. Faz sentido isso? Lança o teu pão. Agora, quando eu falo jogar futebol, não é eu pegar ele e derrubar ele injustamente. Né? Não é eu usar palavras que não devem ser usadas. Percebe? Enfim, vocês sabem, existem vários detalhezinhos aí que precisam ser conectados na nossa mente. Mas a verdade é que você lançando o pão, depois de muitos dias você vai ver o resultado. Amanhã você terá uma chance para isso. Das duas coisas. Oferecer o pão de um bom relacionamento, de uma boa amizade, a comida mesmo, brasileira, o gostinho brasileiro. E eu espero que as pessoas que vierem aqui possam ver em você também o outro pão. Estamos juntos? Que Deus possa nos abençoar e valorizar essa oportunidade para cumprir a nossa missão. Vamos ficar de pé para a oração. Querido Deus e Pai, estamos agradecidos pelo privilégio da boa música com uma mensagem de inspiração para os nossos corações, pela leitura da Tua Palavra, pelo ministério de Jesus em poder mostrar para nós que é importante satisfazer as necessidades das pessoas, mas o mais importante é apresentar para elas a Tua pessoa. Senhor, que nesse fim de semana isso ocorra com cada um de nós que aqui estamos, e que as pessoas que estiverem conosco, e esperamos que tudo esteja bem amanhã, possam também ter um vislumbre da beleza da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, ao essas pessoas conversarem conosco. Te louvamos por isto e agradecemos em nome de Jesus. Amém.